Tua palavra diz que não sabemos orar como convém, mas que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos de quebrantamento de coração rendido, e que Seu Espírito nos conduza sempre para que possamos permanecer assim, que a certeza da salvação nunca nos traga a soberba, a arrogância incutidas na religiosidade, que possamos entender o verdadeiro sentido da oração. Espírito de Deus, nos conduza, interceda por nós, nos faça chegar diante do trono da graça, o caminho aberto além do véu concedido por Jesus. Esteja conosco nessa manhã, nos dirija ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa querida Escola Bíblica Dominical. A PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. No estudo da série Parábolas de Jesus, hoje vamos falar sobre o fariseu e o publicano. A parábola da oração, a oração que sai justificada diante de Deus. Quais são as orações que são impedidas? Quais as orações que chegam diante do Senhor? Estaremos aprofundando em entender qual o sentido da oração, qual a importância da oração. E a oração, ela serve para quê nas nossas vidas? Estaremos abordando também alguns equívocos, esclarecendo alguns equívocos de falácias populares que não condizem com a palavra do Senhor. É muito interessante. Vamos ao texto? E a parábola do fariseu e do publicano se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nesse capítulo de Lucas, o capítulo 18, Jesus fala sobre a oração. A oração do juiz iníquo, a oração do fariseu e do publicano. Parábolas, como a gente já disse, que falam aos corações, revelam o reino de Deus através de histórias contadas àqueles que ouvem com pureza e simplicidade de coração. Coisas tremendas são reveladas, como Jesus disse aos pequeninos. Há de se entender o contexto em que essa parábola foi explanada por Jesus. Ele disse: aqueles que se entendem justificados diante de Deus. E por que ele falou isso? Mais uma vez, Jesus falava aos fariseus. Jesus combateu bastante essa questão da hipocrisia, da religiosidade. Confrontou muito aqueles que eram tidos na sociedade da época como imaculados, acima de qualquer juízo. Como já abordamos,
os judeus tinham e ainda têm, e muitos ainda têm nos dias de hoje, a crença de que os que têm bens, os que são de alguma forma prósperos, eles estão abençoados pelo Senhor. E aqueles que estão sobre uma espécie de maldição são aqueles que o Senhor não abençoou e passam por lutas e dificuldades. Como já dissemos, isso está baseado na palavra de Deus. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, a palavra do Senhor diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor e inclinar o seu coração a obedecer, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Tudo que você semear, você vai colher, o seu gado vai procriar em abundância, você terá saúde, você terá paz. Mas se você desobedecer essa palavra, essa lei, maldito serás. Jesus estava num contexto em que a Judéia, a chamada região da Judéia, hoje Israel, era colonizada pelos romanos, no Império Romano. E Jesus entrou no que Paulo diz, o período da plenitude dos tempos, o período em que Jesus veio e o Messias era esperado para a libertação, assim como Moisés libertou o povo do cativeiro do Egito, do faraó. Mais uma vez aquele povo aguardava para que o Messias os libertasse novamente. Jesus veio, ele se declarou o Filho do Homem e o Filho de Deus, manifestou milagres, proezas, maravilhas e falava às multidões e encantava a todos, atraindo multidões para si. As multidões o seguiam, sempre tinha milagres, sempre tinha multiplicação de pães, sempre tinha uma palavra, como as parábolas, que encantavam. Os fariseus, como a gente também já disse, andavam de perto, fiscalizando, comparando com a palavra, comparando com as profecias messiânicas para ver se realmente ele era o Cristo. Por isso, sempre eles estavam presentes, quer seja no templo, quer seja na sinagoga, quer seja na casa onde Jesus entrava. Sempre estava ali a presença do fariseu, porque, como já dissemos, eles tinham essa função de averiguar. Aquele que era o Messias, o esperado Messias, seria aquele que curasse um cego de nascença. E Jesus fez isso. Ao mesmo tempo que ele encantava, ao mesmo tempo que ele falava, como a Bíblia diz, quem tinha autoridade, ele também confrontava. E essa parábola foi mais um confronto. O fariseu era uma classe de estudiosos da palavra, zelosos da palavra, conhecedores da palavra, responsáveis para que essa palavra fosse propagada. Eles eram tidos como cidadãos acima de qualquer juízo. Mas a hipocrisia, a religiosidade, ela toma lugar no nosso coração. Se dermos espaço àquele cumprir de lei, mas como uma lei que não olha para o próximo, que não ajuda o desamparado, a viúva, o órfão, porque isso também estava na lei. Corremos o grave perigo de nos tornarmos religiosos, assim como os fariseus foram confrontados por Jesus por isso. E é interessante vermos Jesus fazendo uma performando como aquele que é o que escuta as orações, aquele que recebe as orações. Interessante que foram duas pessoas para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo. 2 homens subiram ao templo para orar. A oração do fariseu, ela apareceu diante do Senhor e ele quis mostrar isso como a oração de si para si mesmo. A oração
se justificando, a oração se exaltando e dizendo, interessante, eu jejuo 2 vezes por semana. A lei instituía que o jejum fosse 1 vez por ano. De que adiantou ele bater no peito e dizer, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho, mas graças a Deus que eu não sou como esse publicano. O publicano, também contextualizando historicamente, era um judeu que trabalhava para o Império Romano como cobrador de impostos. Digamos que o Império dissesse, queremos 15% de tudo dos cidadãos da Judéia. E o que você cobrar, além disso, é seu. Então, além deles serem algozes do próprio povo, eles eram também corruptos e ladrões, conhecidos assim. Vemos ao longo dos evangelhos alguns publicanos se convertendo, um publicano se tornando discípulo. E ele não teve coragem de olhar para o Senhor, olhar para o céu, levantar os seus olhos para o céu, ele sequer teve coragem. Essa oração quebrantada, que mostra uma atitude de arrependimento, chegou diante do Senhor justificada. Então, é interessante o que nós vamos abordar sobre isso, que a oração, ela nada mais é do que uma conversa, uma relação de amizade, uma relação maravilhosa instituída por Deus na criação no Éden. A Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, foi a única criatura feita com as mãos do Senhor. Toda a criação ele fez com o seu sopro, com a sua palavra. Todas as coisas foram criadas, mas quando o homem foi criado, a Bíblia diz que Deus, do barro, formou um boneco e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele declarou que todas as coisas eram boas, mas quando ele fez o homem, ele disse, é muito bom. O intuito do Senhor era ter um amigo, e todas as tardes ele vinha até o jardim conversar com Adão. Essa relação, essa amizade, essa intimidade, esse amor foi rompido no pecado. O verso 3, o capítulo 3, aliás, de Gênesis, já mostra essa quebra. O homem pecou. O homem preferiu a árvore do conhecimento do bem. Ele preferiu conhecer o mal, conhecedor do bem e do mal, do que se relacionar com Deus. Sabemos essa história, conhecemos essa história e essa amizade ela foi quebrada. Ali mesmo, quando o Senhor confronta, ele faz a sua primeira promessa messiânica, que do filho da semente de uma mulher, ele enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo da Bíblia, várias promessas messiânicas foram levantadas, na promessa de que o seu filho viria, e o povo de Deus aguardava, ansioso por essa libertação. A Bíblia fala que Jesus começou seu ministério orando, e em vários momentos ele orou. Ele orou de forma pública, ele orou de forma particular, ele levantava cedo para orar, ele orava pelas madrugadas. Mas eu quero destacar aqui uma oração que Jesus fez no Éden e que eu não conheço outro registro de uma oração tão intensa e tão profunda, tão quebrantada. A Bíblia diz que Jesus passou por um abatimento moral tão profundo que chegou a suar gotas de sangue. Isso já é comprovado cientificamente ser possível, mas eu não conheço outro relato de alguém que agonizou tanto a ponto de suar gotas de sangue. Ele disse, diante
da iminência da cruz e de tudo que ele iria passar, ele falou: Pai, se puder, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ali, com certeza, o Espírito Santo estava com Jesus. E Jesus conseguiu chegar inteiro até a cruz. E Jesus, quando foram quebrar os seus ossos, ele já estava morto. Ele conseguiu cumprir, porque o Espírito Santo estava com ele. A Bíblia diz que no mesmo instante que Jesus morria, o véu que separava o Santo dos Santos do Santo Lugar que só o sacerdote, durante todos esses anos da história do povo de Deus, só o sacerdote tinha acesso, uma vez por ano, ao Santo dos Santos. Ele levava as orações e os sacrifícios para que o povo fosse perdoado. O povo sempre teve um intercessor para falar diante de Deus. E Jesus, ele entra ali como sumo sacerdote, rasgando o véu e nos concedendo livre acesso à sala do trono de Deus, para que nós possamos, eu e você, entrar, como diz a palavra, com ousadia diante do Senhor e estabeleceu novamente esse contato que havia sido perdido no Éden. A oração deve ser uma prática constante, mas muitas vezes ela não é. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, tende as vossas orações e súplicas colocadas diante de Deus com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Quer dizer, se você apresenta as suas limitações, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas alegrias, as suas gratidões, os seus pedidos de perdão, todas as suas limitações, que a partir do momento que dali para frente é só o Senhor que pode agir. Essa comunicação se estabelece trazendo paz. Muitas vezes a resposta não pode vir e talvez nunca venha, mas o Senhor nos dá a paz. E essa paz guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Essa é a solução para a ansiedade, essa é a solução para a tristeza, para a angústia. E esse véu rasgado não limita que nós entremos uma vez por ano na presença de Deus, mas temos acesso livre todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana. E para que isso fosse estabelecido, um alto preço foi pago. O sangue do Cordeiro imolado, o sumo sacerdote de Deus, chegou justificado diante de Deus. E a partir daí, todos nós que recebemos a Jesus como Senhor, não só como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas, entregando o nosso destino, entregando o nosso querer, entregando nossas decisões, temos através da oração esse contato com o eterno, com o sobrenatural, com o onipotente, o onipresente, o onisciente, maravilhoso Deus bondoso, o Criador e sustentador de todo o universo, está acessível a mim e a você. Quando essa oração, quando esse Senhor que está ali hoje, a Bíblia diz que ele está ali hoje, diante de Deus, intercedendo por nós, acima de todo principado e potestade. E ele trabalhou e trabalha até os dias de hoje intercedendo por nós. Quais são as orações, então, que seriam impedidas? A Bíblia diz que a soberba, ela precede a queda. E Deus não se agrada dos soberbos. Então, a oração pública, performática, com a intenção de se exaltar, Jesus disse, na verdade, já recebeu o seu galardão. Porque a intenção dessa oração é que ela seja reconhecida pelas pessoas. Uma exaltação, uma autoexaltação diante de pessoas
essa oração não chega diante do Senhor. A Bíblia relata no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, de uma outra oração impedida. E para nós, mulheres, é maravilhoso saber que o Senhor, Ele está do nosso lado. Não que estamos jogando times diferentes, estamos jogando em embates diferentes. Mas a palavra de Deus diz, e olha só, Pedro relata: maridos, tratem as suas esposas como um vaso frágil, honrando-as, para que suas orações não sejam impedidas. Uma condição, homens, para que a sua oração chegue até o Senhor, é que você trate com honra a sua esposa, as suas filhas, a sua mãe, para que a sua oração não seja impedida. Tiago também diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para seu próprio deleite. Interessante, a oração, aquela oração que sempre chega diante do Senhor, pedidos de bens materiais, pedidos de bênçãos muito egoístas. Tiago disse que essa oração não é ouvida, não é atendida. Também tem a oração que talvez não esteja alinhada com a vontade do Senhor. Não existe propósito e não é essa a direção que o Senhor quer te levar. Talvez ela não seja atendida. Mas eu gostei muito de uma história que eu ouvi certa vez, que uma criança de 3 anos pula no colo do seu pai e diz: papai, vamos voar? E aí, que pai que diria para esse filho amado: que isso, meu filho, nós não podemos voar. Não, o pai pega o filho, rodopia ele pelo ar e faz ele sonhar que está voando. Quando ele crescer, ele vai entender com o tempo que não podemos fazer essa façanha, não podemos voar. Assim é Deus. Talvez algumas orações cheguem diante dele como essa oração dessa criança, esse pedido dessa criança para o pai. Não existe oração errada diante do Senhor. O que talvez exista são as orações maduras e as orações infantis, digamos assim. Mas nós temos um Deus que é tremendo em amor, que tem prazer em nos abençoar. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Mas um dia nós vamos atingir uma maturidade, né? A Bíblia fala de águas profundas, de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quanto mais nós nos enchemos dessa palavra, como já dissemos na parábola do joio e do trigo, mais rendidos estamos. Quanto mais eu me encho dessa palavra, mais eu me rendo diante do Senhor. E a oração nada mais é do que uma rendição. Porque algumas pessoas podem questionar: a oração, qual o propósito dela? Porque se já existe uma vontade soberana do Senhor sobre todas as coisas, por que eu devo orar? E eu posso te dar um exemplo ali da Jesus subindo, Jesus sendo assunto aos céus depois de ressuscitar. A Bíblia diz que tinha uma multidão de 500 pessoas que o viam subir. E ele disse: ficai em Jerusalém e esperai até que venha do alto o Espírito Santo. E ali em Atos capítulo 2, a gente já vê o Espírito Santo vindo. Mas a palavra de Deus diz que aquele povo se reuniu em oração naquela casa. Eles oravam esperando uma promessa. E aí fica parecendo que muitas vezes a oração ela não tem muito sentido, porque se Jesus prometeu que ele viria, que o Espírito Santo viria como Consolador, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, por que então eu devo me reunir e orar?
Jesus já prometeu, era só eu ir ali e esperar. A oração, e é interessante, né, dos 500 que estavam ali, só os 120 persistiram em oração. Infelizmente, não é todo mundo que paga o preço de oração. A palavra de Deus diz que orar é um dos dons do Espírito Santo. E a oração nada mais é do que o desfrute dessa presença maravilhosa, dessa presença que nos enche, que nos fortalece, que nos dá alegria. Através da comunhão, através do nome de Jesus, nós podemos estar na presença daquele Criador de todo o universo, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que enviou seu Filho amado, o amor de Jesus morto numa cruz. Temos em nós o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele está conosco. E a Bíblia diz que nós não oramos como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. E se tem uma coisa que agrada ao Senhor, é o coração quebrantado. Ele habita num alto e sublime trono e num coração quebrantado. Irmãos, a nossa atitude diante do Senhor deve ser como a desse publicano, independentemente se somos justificados por nossas ações ou não, porque não é isso que importa. A vida reta, santa, religiosa, admirável, sem nenhum defeito, ela não justificou diante do Senhor a partir do momento que ele se exaltou com isso. A vida errada de pecado, de corrupção, de roubo, quando se apresentou diante do Senhor quebrantada, de coração humilde, saiu dali justificada. O que importa para o Senhor é o nosso coração. Nos achegar diante dele não vai fazer com que o braço dele se mova ou que uma interpretação também muito equivocada da palavra de Deus está no trecho de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E muitas vezes olhamos para essa passagem e acreditamos que Deus move circunstâncias fazendo um microgerenciamento da nossa vida para que tudo coopere para o nosso bem. Então nós devemos olhar com uma outra ótica para esse texto, definindo primeiramente o que é bem. O meu deleite, o meu próprio prazer, os meus desejos, a minha vontade material, circunstancial, momentânea? Seria isso o meu bem? Ou o meu bem seria o caráter forjado segundo a imagem do seu Filho? O meu bem, esse é o propósito final, de todas as coisas cooperarem para o meu bem, para a minha conversão, para o meu amadurecimento espiritual, para a minha estatura de varã perfeita de Jesus. É esse trabalhar que importa para Deus. E se virmos hoje, se olharmos hoje, ele está ali, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Até os dias de hoje, até o dia de hoje, Jesus continua orando por mim e por você. Quando clamamos pelo seu nome, o nome de Jesus, ele apresenta a nossa petição a Deus. A oração, ela não muda as circunstâncias. Não é pelo muito orar que vamos fazer com que a vontade de Deus mude a nosso favor em detrimento de outros. A vontade do Senhor é soberana e ela vai permanecer. O objetivo principal da oração é que a nossa vontade, a nossa mente se alinhe com a mente do Senhor. Quando entramos em oração e oramos, temos o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos anseios, o nosso querer alinhados com a vontade do Senhor. E foi isso que aconteceu no Pentecostes. E é isso que acontece cada vez que um joelho se dobra,
cada vez que um clamor é levantado, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, na nossa mente, no nosso querer, nos concedendo a paz, aquela certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E essa palavra está até hoje para nós, porque messianicamente o profeta Isaías disse no capítulo 43, verso 26: Achegue-se diante de mim, apresente as suas razões para que eu possa te justificar. Jesus está perguntando hoje para você: me apresente as suas razões para que eu possa levar diante de Deus por você. A oração, ela é poderosa. Poderosa para nos alinhar com os propósitos eternos, que muitas vezes não entendemos, que não fazemos ideia para onde o Senhor vai nos levar, em que circunstâncias estaremos. Mas de uma coisa nós temos certeza: Ele está conosco todos os dias, e essa graça nos basta. Por último, amados, o equívoco que muitas vezes o povo se engana e que tem muitos jargões e frases feitas e isso é publicado em alguns lugares e até já virou meme, é a falácia que o povo diz que os humilhados serão exaltados. E tem até algumas brincadeiras, né? Que dia que os humilhados serão exaltados mesmo, para que eu chegue lá? E esse é um equívoco que, se colocarmos a nossa atenção no trecho, diz que os que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham e não são humilhados. Então a condição para que você seja exaltado, não por homens, mas por Deus, é você se humilhar na presença daquele que é o Senhor da sua vida, aquele que tem poder para mudar circunstâncias, aquele que tem poder para te consolar, e não o fato de você ser humilhado. Ser humilhado não vai te levar a nada. Se humilhar diante do Senhor fará com que você seja exaltado. Então, se atente a isso. O coração soberbo, o Senhor despreza, mas o coração quebrantado, esse agrada ao Senhor. Sempre que você chegar diante do Senhor, que a sua atitude seja uma atitude piedosa de verdade, que não há nada que esteja oculto para Ele. A minha oração nessa manhã é que aprendamos a cada dia a exercer esse acesso que nos foi concedido de maneira plena e que possamos exercer esse direito comprado com sangue de nos adentrar diante da sala do trono, diante da presença do Deus Todo-Poderoso e estabelecer aquela comunhão que Ele projetou no Éden. Temos esse acesso concedido. Que nós possamos usar isso com muita graça, com muita gratidão. A oração, ela deve ser seguida de um espírito quebrantado e de um perdão. A oração, ela deve estar sempre iniciada com o pedido do perdão e o perdão dos pecados que nos foram feitos. E que nós possamos estabelecer desde já essa comunicação eterna com aquele que nos ama tanto, que nos deu o seu Filho, para que nós possamos ter novamente acesso a Ele. Que Deus te abençoe.